Neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, forças invisíveis estão moldando o destino da humanidade. Algo está se movendo nas sombras da história, cumprindo cada palavra profetizada há milênios atrás. O que parecia impossível está se tornando realidade diante de nossos olhos, e aqueles que não enxergam os sinais serão pegos de surpresa quando o último capítulo desta era se fechar. A pergunta não é mais se isso vai acontecer, mas quanto tempo ainda nos resta antes que tudo se consume. E eu lhe digo com toda a autoridade das Escrituras Sagradas, o relógio profético não apenas está correndo, ele está acelerando de forma assustadora. Enquanto caminhamos juntos por esta revelação que pode transformar completamente sua compreensão da realidade, peço que você já deixe seu amém nos comentários e se junte a esta comunidade de buscadores da verdade, clicando no botão de inscrição. Porque o que você está prestes a descobrir não é mera especulação humana, mas o cumprimento literal das palavras que o próprio Deus revelou aos seus servos, os profetas. Você está prestes a experimentar uma mudança sobrenatural em sua vida enquanto abre seu coração para estas verdades. Nos próximos momentos, enquanto a palavra penetra em seu espírito, o céu pode abrir uma porta inesperada e uma resposta divina poderá manifestar-se em sua vida de formas que você nem imagina. Este conhecimento trará discernimento, preparo espiritual e um despertar indescritível em sua alma. Se esta mensagem está tocando seu coração agora mesmo, demonstre sua fé e gratidão apoiando este ministério com uma oferta através do Valeu Demais, permitindo que mais vidas sejam alcançadas por estas revelações urgentes. Permita-me levá-lo a uma jornada através das páginas sagradas até um momento crucial na história de Israel. Estamos no século VI a.C., em uma Babilônia poderosa e dominante. O profeta Daniel, um homem de extraordinária sabedoria e comunhão com Deus, encontra-se exilado nesta terra estranha, servindo no palácio do próprio rei Nabucodonosor. Era um tempo de cativeiro para o povo de Deus, mas também um tempo de revelações proféticas sem precedentes. Certa noite, o rei Nabucodonosor teve um sonho perturbador que lhe roubou o sono e encheu seu coração de inquietação. Ele convocou todos os sábios, magos e astrólogos do reino, mas estabeleceu uma condição impossível. Eles deveriam revelar não apenas a interpretação do sonho, mas o próprio sonho que ele havia tido. Sob pena de morte, nenhum deles conseguiu atender ao capricho real. Foi então que Daniel, após buscar misericórdia do Deus dos céus em oração fervorosa com seus companheiros, recebeu em visão noturna tanto o sonho quanto sua interpretação. O que Daniel revelou ao rei Nabucodonosor naquele dia transcendeu os limites daquela época e alcançou os confins da história humana. O sonho apresentava uma estátua colossal, imponente e aterrorizante. Sua cabeça era de ouro fino, seu peito e braços de prata, seu ventre e coxas de bronze, suas pernas de ferro, e seus pés parte de ferro e parte de barro. Então, como nos relata o livro de Daniel capítulo 2 versículos 34 e 35, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos humanas, atingiu os pés da estátua de ferro e barro, despedaçou-os, e toda a estrutura desmoronou. O ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram esmiuçados juntos e se tornaram como palha da eira no verão, levados pelo vento sem deixar vestígio. Mas a pedra que feriu a estátua tornou-se uma grande montanha que encheu toda a terra. Daniel, sob a unção do Espírito Santo, revelou que aquela estátua representava a sucessão de impérios mundiais que dominariam a terra até o estabelecimento do reino eterno de Deus. A cabeça de ouro representava o próprio império babilônico de Nabucodonosor. O peito e braços de prata simbolizavam o império medo-persa que sucederia a Babilônia. O ventre e coxas de bronze apontavam para o império grego de Alexandre, o Grande. As pernas de ferro representavam o poderoso império romano, que dividiria o mundo conhecido com seu domínio implacável. Mas é nos pés e dedos da estátua, parte de ferro e parte de barro, que encontramos a revelação mais impactante para os nossos dias. Daniel explicou ao rei que haveria um reino dividido, com a força do ferro misturada à fragilidade do barro. Eles não se adeririam um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Esta é a descrição profética de uma confederação de nações, uma tentativa de união global que, apesar de sua aparente força, carregaria em si mesma as sementes de sua própria fragilidade. Agora, deixe-me trazer isso para o contexto daquilo que testemunhamos em nossos dias. Olhe ao seu redor e observe como o mundo está se reorganizando de maneiras que pareceriam ficção científica há apenas algumas décadas atrás. Organizações internacionais surgem com poder crescente sobre as nações. Acordos globais são estabelecidos ditando políticas econômicas, ambientais e sociais. Sistemas de vigilância digital conectam cada cidadão a bancos de dados centralizados.
Moedas digitais são desenvolvidas por bancos centrais, prometendo um controle sem precedentes sobre cada transação financeira. A palavra de Deus nos advertiu sobre isso há milhares de anos. O apóstolo João, exilado na ilha de Patmos, recebeu a revelação do Apocalipse, onde vislumbrou um tempo futuro em que um líder mundial surgiria, exercendo autoridade sobre toda tribo, língua e nação. No livro de Apocalipse capítulo 13 versículos 7 e 8, lemos que a esta besta foi dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los, e foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Esta não é fantasia apocalíptica desconectada da realidade. É a descrição profética de um sistema de governo único mundial que gradualmente se estabelece diante de nossos olhos. Cada crise global que presenciamos, seja ela sanitária, econômica, climática ou geopolítica, serve como catalisador para a centralização do poder. Soluções que antes seriam impensáveis são agora propostas e implementadas com velocidade espantosa, sempre sob o argumento de segurança, proteção ou bem comum. Considere como as profecias sobre o controle econômico estão se materializando. O mesmo capítulo de Apocalipse, nos versículos 16 e 17, revela que o sistema do anticristo fará com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, a não ser quem tiver a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Hoje, testemunhamos um movimento acelerado em direção à sociedade sem dinheiro físico, onde cada transação é rastreada, monitorada e controlada. Identidades digitais únicas estão sendo implementadas. Sistemas de crédito social já operam em algumas nações, determinando quem pode viajar, comprar ou acessar serviços baseado em comportamento e conformidade. Mas há esperança em meio a este cenário profético. Lembre-se da pedra cortada sem auxílio de mãos humanas que despedaçou a estátua no sonho de Nabucodonosor. Daniel explicou no capítulo 2 versículo 44 que nos dias desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e não será deixado a outro povo. Esse reino esmagará e exterminará todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Esta pedra é Cristo, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, cujo reino eterno substituirá todos os sistemas humanos de governo. O profeta Zacarias nos dá mais detalhes sobre este momento glorioso. Em Zacarias capítulo 14 versículo 9, está escrito que o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor, e o seu nome será o único nome. Enquanto os poderes deste mundo tentam estabelecer sua ordem global sem Deus, o Criador do universo já decretou que será Ele quem reinará sobre as nações, não os sistemas falidos da humanidade decaída. Agora você pode estar se perguntando, como devo viver diante destas realidades proféticas? A resposta está nas próprias Escrituras. Jesus, em sua Olive, o sermão profético registrado em Mateus capítulo 24, advertiu seus discípulos sobre os sinais dos tempos. Ele falou de guerras, rumores de guerras, terremotos, fomes, pestilências e perseguição aos seus seguidores. Mas então, no versículo 42, ele deu esta instrução clara: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Vigiar significa estar espiritualmente desperto, discernindo os sinais dos tempos, mas sem cair em pânico ou especulação infrutífera. Significa viver em santidade, prontos para o encontro com nosso Redentor a qualquer momento. Significa não estar amarrado aos sistemas deste mundo de tal forma que sua lealdade a Cristo seja comprometida. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 12 versículo 2, não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esta transformação da mente é crucial nos dias em que vivemos. O mundo oferece narrativas convincentes, explicações sedutoras e soluções aparentemente lógicas para cada problema. Mas aqueles que conhecem a palavra de Deus não serão enganados. Jesus alertou em Mateus capítulo 24 versículo 24 que surgirão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os escolhidos. A proteção contra o engano não está em nossa inteligência humana, mas em nossa fundamentação nas Escrituras e em nossa comunhão íntima com o Espírito Santo. Considere também as palavras do apóstolo João em sua primeira epístola, capítulo 2 versículos 15 a 17. Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a cobiça da carne,
a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Esta exortação é especialmente relevante enquanto observamos sistemas mundiais oferecendo conforto, segurança e pertencimento em troca de conformidade e lealdade. A nova ordem mundial que se forma não é apenas uma teoria conspiratória ou imaginação fértil. É o cumprimento progressivo de profecias milenares que nos foram entregues por homens santos que falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, conforme registrado em 2 Pedro capítulo 1 versículo 21. Cada movimento em direção à governança global, cada passo rumo à identidade digital única, cada iniciativa de controle centralizado é mais uma peça do quebra-cabeça profético se encaixando perfeitamente. Mas enquanto reconhecemos estes sinais, não devemos viver em medo paralisante. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Timóteo capítulo 1 versículo 7 que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Nossa resposta aos tempos proféticos não deve ser pânico, mas preparação espiritual. Não devemos nos esconder do mundo, mas ser luz em meio às trevas crescentes. Jesus declarou em Mateus capítulo 5 versículos 14 a 16 que somos a luz do mundo, uma cidade edificada sobre um monte que não pode ser escondida. Nossa luz deve brilhar diante dos homens para que vejam nossas boas obras e glorifiquem nosso Pai que está nos céus. Há um elemento adicional crucial que não podemos ignorar: o papel da igreja nestes últimos dias. Paulo escreveu aos Tessalonicenses sobre algo que retém o avanço completo da iniquidade. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2 versículos 6 e 7, ele explica que há algo que agora o detém, para que ele seja revelado no seu próprio tempo. O mistério da iniquidade já está em ação, mas aquele que agora o detém continuará a detê-lo até que seja afastado. Muitos estudiosos das Escrituras entendem que este poder restritivo é o Espírito Santo operando através da Igreja de Cristo na Terra. Isso significa que enquanto a Igreja permanecer aqui, preenchida e capacitada pelo Espírito Santo, haverá resistência ao pleno estabelecimento do sistema do Anticristo. Nossa presença, nossas orações, nosso testemunho e nossa influência piedosa são forças poderosas contra as trevas. Mas virá um momento, conhecido apenas por Deus, quando a Igreja será arrebatada para encontrar o Senhor nos ares, conforme prometido em 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículos 16 e 17. Somente então o homem da iniquidade será plenamente revelado. Quanto a este momento de arrebatamento, o próprio Senhor Jesus foi categórico: sobre aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas somente o Pai, conforme registrado em Mateus capítulo 24 versículo 36. Portanto, qualquer pessoa que estabeleça datas específicas para o arrebatamento ou para eventos proféticos finais está ultrapassando os limites da revelação bíblica e entrando em território de especulação humana. Nossa responsabilidade não é marcar datas, mas estar preparados a cada dia. A urgência desta mensagem não pode ser subestimada. Estamos vivendo em um período único na história humana onde a tecnologia, a política global e as condições espirituais convergem de maneira que torna possível o cumprimento literal de profecias que antes pareciam impossíveis. A geração que testemunha a figueira brotando, símbolo profético de Israel renascendo como nação, não passará até que todas estas coisas aconteçam, como Jesus profetizou em Mateus capítulo 24 versículo 34. Israel voltou a existir como nação em 1948, e aquela geração ainda vive. O que Deus está pedindo de você neste momento? Primeiro, um coração arrependido e rendido a Cristo. Se você ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus, reconhecendo-o como seu Salvador e Senhor, hoje é o dia da salvação. 2 Coríntios capítulo 6 versículo 2 declara: Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Não há garantia de amanhã, e as profecias indicam que o tempo se esgota rapidamente. Segundo, Deus está chamando o seu povo para uma vida de santidade e separação do mundo. Isso não significa isolamento físico, mas uma distinção moral e espiritual clara. Em 1 Pedro capítulo 1 versículos 15 e 16 está escrito: Assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: Sejam santos, porque eu sou santo. Nossa santidade não é legalismo religioso, mas reflexo da natureza de Cristo sendo formada em nós. Terceiro, Deus está convocando intercessores que se coloquem na brecha por suas nações, famílias e pela Igreja. Ezequiel capítulo 22 versículo 30 registra o clamor de Deus: Busquei entre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei.
Não permita que este seja o relato sobre nossa geração. Levante-se como intercessor, clamando pela misericórdia divina enquanto ainda há tempo. Neste momento decisivo da história, enquanto a nova ordem mundial se forma diante de nossos olhos e as profecias se cumprem com precisão assustadora, você tem uma escolha a fazer. Você pode fechar seus olhos para a realidade profética e viver como se tudo permanecesse como sempre foi. Ou você pode despertar espiritualmente, discernir os sinais dos tempos, e posicionar sua vida em alinhamento com os propósitos eternos de Deus. A decisão é sua, mas as consequências são eternas. Deus está abrindo portas sobrenaturais nestes dias para aqueles que se posicionam em fé e obediência. Nos momentos que se seguem, enquanto você medita nestas verdades e permite que elas penetrem profundamente em seu espírito, o céu pode liberar respostas divinas em sua vida, provisão inesperada, cura impossível, e paz que excede todo entendimento. Este despertar profético trará discernimento, proteção espiritual e preparo para os dias que virão. Se o Espírito Santo está movendo seu coração agora, não endureça. Demonstre sua fé e compromisso apoiando este ministério com uma oferta através do Valeu Demais, permitindo que estas verdades urgentes alcancem mais vidas antes que seja tarde demais. Se esta mensagem tocou seu coração e abriu seus olhos para as verdades proféticas que se desenrolam em nossos dias, não hesite em expressar sua gratidão com um like, para que mais pessoas sejam alcançadas por este algoritmo divino. Compartilhe esta luz com seus amigos e familiares que precisam desesperadamente entender os tempos em que vivemos. Inscreva-se neste canal para que possamos continuar a desvendar juntos os mistérios divinos revelados nas Escrituras Sagradas. Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma revelação que o Espírito Santo nos entregar. Lembre-se, o governo único se forma, mas não prevalecerá. Cristo voltará em glória e estabelecerá seu reino eterno. Até lá, permaneça firme, vigilante e fiel. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus.